Bom dia a todos, bem-vindos novamente. Hoje é o nosso último encontro síncrono deste módulo. Semana que vem é chamado de semana de encontro pedagógico, eu acho. E aí a gente não tem encontro síncrono, vai ter lá o material na plataforma, mas a ideia é que vocês façam recuperações e façam as atividades atrasadas em relação ao módulo 1, tá bem? Então, hoje é o nosso último encontro síncrono do módulo 1. Semana que vem a gente não vai ter, tá? Aproveita esse tempinho para fazer as atividades, ou então, quem está com as atividades em dia, aproveitar para esticar o sono um pouquinho mais, tá bem? Todas as aulas já têm as atividades liberadas para vocês fazerem, então quem ainda não fez, é bom começar a se adiantar e fazer. Hoje eu encerro o assunto sentimentos filosóficos e aí eu libero também a atividade referente a esse tema, tá bom? Então a gente vai ter quatro atividades nesse módulo 1, tá? Cada atividade valendo 2,5 pontos, 2,5 pontos. Aí soma 10 no final. Se você fizer todas, tem 10, tá bom? Tinha mais uma coisa para dizer. Esqueci. Tinha mais uma coisa para dizer. Sim. Alguns de vocês me procuraram semana passada. Sim, Giovana, as atividades são os fóruns. Cada aula tem um fórum para vocês participarem lá na plataforma. Alguns de vocês me procuraram semana passada para falar sobre presenças, inclusive a Isabela falou aqui, né, que participou de todas as aulas e está sem presença. Então, eu lancei as presenças a partir das atividades feitas, tá bom? Eu ainda vou lançar as presenças em relação aos encontros síncronos, tá? Então, se você participou de todos os encontros síncronos, mas ainda não fez nenhuma atividade, então você está totalmente com falta, porque eu ainda não lancei as presenças referentes ao encontro síncrono, tá bem? Se você realizou todas as atividades e não participou de todos os encontros síncronos, você está com presença em tudo, porque a atividade engloba o encontro síncrono. Se você fez algumas atividades e não participou dos encontros, se você fez algumas atividades, então você tem algumas presenças e algumas faltas, porque eu lancei as presenças em relação às atividades feitas, tá? Então, só para deixar bem claro, eu ainda não lancei as presenças a partir do encontro síncrono. Eu só lancei presença a partir das atividades entregues, tá bom? Eu vou fazer essa semana o lançamento do encontro síncrono, tá bom? Mas se ao longo da semana você fizer as atividades, você vai ganhar 100% das presenças, tá? Então não fiquem
preocupados em relação às faltas, porque até o final do módulo eu corrijo tudo, tá? É que são muitos alunos, então é complicado administrar. Muitos alunos, tem a casa, tem meu filho, muita coisa. Bom, e lembrando que esse módulo é referente ao primeiro e segundo bimestres, tá bom? O Isaac pergunta aqui, hoje é a sua última aula antes da semana que vem. Isso, é minha última aula antes da semana que vem. Exatamente. O Isaac pede uma ajuda, deixa eu dormir mais um pouquinho aqui. Uai, aproveita, não tô te vendo. Não tô te vendo, você pode dormir. A câmera tá desligada. Só não deixa teus pais pegar aí você dormir em cima do computador, né? Senão vai dar ruim. Em cima do computador ou com o telefone na mão. Né? Giovana, passou rápido. Passou mesmo, né? Só foram 3 meses que passaram voando. Se os se a aula presencial não voltar, a gente se encontra novamente no módulo 3, tá? Então, se a gente continuar depois do módulo 2 em atividades não presenciais, a gente se encontra no módulo 3 de novo, tá? Se voltar ao presencial, aí tem que esperar para ver como é que fica. O Rafael pergunta, semana que vem não vai ter aula síncrona? Não, Rafael, semana que vem não tem encontro síncrono, porque é uma semana dedicada para vocês colocarem em dia as atividades que faltam ou fazer alguma recuperação caso o professor dê recuperação para vocês no módulo 1. O Isaac pergunta, então as aulas presenciais estão previstas para voltar no módulo 2? Não estão previstas ainda. Eu estou falando assim, porque como a gente se vê no módulo 3, então o módulo 3 vai começar em setembro, eu acho. Então até setembro a gente pode voltar, não sei, tá? Não tem nenhuma informação ainda sobre isso, tá bom? Mas como setembro tá lá na frente, então não dá para prever, né? Até setembro. Mas o módulo 2 vai ser à distância ainda, tá? A Giovana pergunta se eu acho que volta no módulo 2. Não, no módulo 2 não volta não, Giovana. Eu acredito que se voltar, vai voltar no módulo 3, tá bom? Se voltar, eu não sei ainda, tá? Giovana, o 2 já está preparado à distância. Uhum, já está preparado. E também como vocês fizeram metade das disciplinas no módulo 1, então agora falta outras disciplinas para fazer em módulo. Então no módulo 2 vocês terão as disciplinas que não tiveram no módulo 1. Então para ficar uma coisa equilibrada, encerrar o primeiro e segundo bimestre de todas as disciplinas, vocês vão fazer o módulo 2 também presencial. Presencial. À distância, tá? Então, por isso que eu acho que se voltar, ele volta lá no módulo 3. Se voltar, tá? Não tem nenhuma data ainda, está sendo discutido. A gente está esperando orientação do MEC. O MEC falou que vai lançar aí um documento sobre orientação de retorno presencial. Eles falaram que iam lançar semana passada, mas não saiu ainda. Então deve sair essa semana alguma orientação, tá? Mas para vocês terem ideia, ninguém voltou ainda. Assim, tipo, o Colégio Pedro II está à distância, aqui no Rio, né? O IFRJ está à distância, o Cefet está à distância. As universidades, todas aqui no Rio, as universidades estão à distância. O UF, o FRJ, Unirio, tá tudo à distância ainda, tá bom? O Isaac disse que em Raposo algumas já voltaram. Algumas particulares sim. Sim. Aqui em Niterói também, algumas particulares já voltaram. Mas particular é diferente, né?
eles têm uma maneira de organizar diferente da rede federal, eles têm dinheiro assim para poder se organizar. A gente precisa de dinheiro do governo, e o governo não está mandando dinheiro para a gente. E o Lucas fala aqui que os públicos também vão voltar. Pois é, a escola municipal do meu filho também volta em agosto. Mas o deles é diferente, porque criança tem menos risco de pegar coronavírus. Ou quando pega, não tem risco de morte. Os riscos são são mínimos. O que é diferente no caso de adolescentes e adultos, que é o nosso caso, tá? Então as escolas infantis aqui de Niterói também estão voltando. O Joaquim vai voltar, só que o Joaquim, por exemplo, não vai voltar completamente, porque a escola do Joaquim é integral, é das 8 da manhã às 5 da tarde. Ele vai voltar só no período da tarde, porque vai ter escalonamento, né? Não vai voltar todo mundo agora, não. A Júlia fala que as estaduais também voltam, também está planejado para voltar, mas voltar só em partes, né? Não é voltar todo mundo ao mesmo tempo, vai ser uma volta escalonada. O Isaac disse que não está pegando ninguém, quem diria Covid. Isaac, mas assim, também não dá para pegar muita gente agora, né? Porque você não sabe quem tá doente, quem não tá, né? Então é melhor assim esperar, né? Vamos decidir esperar. Todo mundo vacinado. Depois a gente torce pro esperar não escolher a gente, né? Mas vamos escolher esperar agora, né? Aí depois a gente torce pro esperar não escolher a gente. Pode fazer paquera à distância, né? Você pode fazer paquera aí, né? Por enquanto, né? Paquera virtual. Web namoro, isso aí, Lucas, web namoro. Web namoro pode. Só tem que cuidar com os vírus do computador, né? Cuidar os sites que você entra para não ter vírus no computador, que também é um outro problema. Enfim, aos pouquinhos o mundo tá voltando, tá? A gente provavelmente vai voltar, mas aí vai ser depois o módulo 2, provavelmente, tá bom? Para poder ficar as disciplinas todas iguais. O Isaac vem aqui com uma cantada filosófica. Me chama de Descartes porque só sei que nada sei. Então, aí tem que fazer uma correção, porque não foi o Descartes que falou isso, foi o Sócrates, tá? Tá bom, Isaac? Sócrates. Descartes falou penso, logo existo. Vamos lá. Então, voltar aqui para os sentimentos filosóficos, né? O papo já rolou para web namoro, já não é mais o meu campo de atuação no momento aqui, tá? Então, semana passada, a gente fez uma breve reflexão filosófica sobre sentimentos. A ideia era eu falar sobre sentimentos filosóficos e a gente acabou refletindo sobre o que são os sentimentos, como os sentimentos são valorizados hoje em dia, né? Como no passado os sentimentos eles eram algo considerados perigosos porque nos tiravam da nossa razão e não nos deixavam a gente pensar direito, né? E agora os sentimentos têm uma centralidade na nossa vida a ponto de... Só um pouquinho, tem um telefone aqui despertando. Os sentimentos eles são tão centrais que as empresas investem em inteligência emocional, na grade curricular proposta pelo governo, na Base Nacional Comum Curricular, também tem a ênfase em trabalhar os sentimentos e as emoções dos alunos para ter estabilidade emocional, né? Mesmo porque também uma das principais doenças da nossa época histórica é a depressão,
Tá? E a depressão, ela envolve sentimentos também. Né? Depressão é um misto de aspectos neurológicos, biológicos, né? Porque envolve a nossa mente, envolve hormônios, mas também tem relação com emoções e sentimentos, né? A depressão. Então, quem é depressivo vive num estado profundo de tristeza, num estado profundo de pessimismo, né? Então, a emoção também ela é relacionado a sentimentos. E é a principal doença do século. Né? Então, essa foi a nossa aula passada. Né? Quem não assistiu, eu recomendo assistir, porque eu acho que a gente fez reflexões bastante interessantes. E aí, eu falei, eu acho, de um primeiro sentimento filosófico, que é o espanto, né? O espanto diante da realidade. Isso tanto o Platão como o Aristóteles, que são dois dos principais filósofos da história, e viveram na Grécia antiga, há 2.400 anos atrás. Tanto o Platão como o Aristóteles, eles falam que os primeiros filósofos, eles começaram a filosofar quando olharam para o céu, para as estrelas e se espantaram diante da maravilha que é a natureza. E começaram a se perguntar a respeito da natureza. O que é o espanto, a admiração? É esse estado onde algo te chama a atenção e te causa um maravilhamento. E aí eu usei como exemplo uma situação que acontece geralmente com as pessoas, que é de perceber algo que nunca havia percebido antes. E aí, quando a gente toma consciência desse algo, toda vez que a gente passa por ele, a gente presta atenção. Como o exemplo de uma casa, você passa por uma rua a vida inteira e um dia você percebe uma casa que sempre esteve ali, mas você nunca tinha visto, e aí depois, toda vez que você passa na frente daquela casa, você olha para saber se aquela casa está realmente ali. Ou então, quando a gente se apaixona por uma pessoa, quando a gente se apaixona por uma amiga, por um amigo, acontece, né, às vezes. A gente é amigo daquela pessoa por um bom tempo e não sente nada, mas aí um dia parece que algo diferente acontece, rola um sentimento, e a partir desse nascimento, desse sentimento, a gente não consegue mais parar de pensar na pessoa, a gente começa a olhar para essa pessoa observando todos os detalhes de gostos, de aparência dela, e aí a gente só fica pensando. Então isso seria o tauma, que os filósofos chamam, que é o sentimento de espanto e de admiração, que é quando você não consegue parar de observar, parar de olhar para alguma coisa. Né? Então esse seria um primeiro sentimento. E aí o tauma seria a curiosidade. Né? A gente pode dizer que o espanto e a admiração eles geram a curiosidade na gente, porque a partir do momento que algo chama a nossa atenção, a gente quer saber mais sobre aquilo e a curiosidade aflora. Então nós começamos a questionar, nós começamos a analisar, nós começamos a investigar, e aí a gente vai tendo então mais conhecimento a respeito disso que nos chamou a atenção. Então seria o tauma, o espanto e a admiração. O segundo sentimento filosófico é o sentimento de angústia. Vocês já sentiram angústia alguma vez? Ou vocês têm angústia em relação a alguma coisa? É estranho, né? Pensar que a angústia é um sentimento filosófico. Todo dia, Giovana sim, a Isabela muito, a Thalita sim. Então vamos lá, vamos aqui para o consultório do tio Rafael, pensar um pouco sobre angústia. O que seria a angústia? É esse sentimento
de ansiedade, é um sofrimento, é um sentimento de prisão, muitas vezes, carência, carência no sentido de estar, parece, sozinho no mundo, né? De abandono, de estar abandonado no mundo. É isso, né? A angústia é esse sentimento de abandono que gera em nós ansiedade, solidão, Giovanna falou bem, solidão, dor e sofrimento, né? E aí alguns filósofos pensaram sobre isso. Interessante, né? O Schopenhauer, Nietzsche, um cara que eu esqueci o nome agora, e Sartre, que é o cara que eu vou falar, Jean-Paul Sartre. Não sei se vocês já ouviram uma frase do Sartre famosa, né? Mas ele fala assim, o Sartre fala que o inferno são os outros. É uma frase famosa dele. Então, de que modo que a angústia é um sentimento filosófico, segundo Sartre, Jean-Paul Sartre? O Sartre ele é um filósofo existencialista. E existencialista porque ele pensa a respeito da existência humana. O que significa existir? Quais são as implicações acerca da nossa existência? E o Sartre, ele é um filósofo também ateu. Ele não acredita em Deus. Mas o Sartre não é apenas um filósofo ateu. Ele é um filósofo que não acredita que existe uma essência. Não existe algo anteriormente à nossa existência que nos determina. Tanto que o livro mais famoso do Sartre se chama O Ser e o Nada. Que é o ser, eu, diante do nada. Não tem nada. Nem depois de mim, nem antes de mim. O que existe é a minha existência pura e simples. Então não existe um Deus que determina a nossa vida, não existe uma essência que determina a minha personalidade. O que existe puramente é a minha existência. E como não existe nada anterior a mim que me determina, então a minha vida, a minha existência, ela é determinada pelas minhas escolhas. Eu sou as minhas escolhas. E a minha vida adiante, ela vai ser construída a partir das minhas escolhas. E o Sartre tem uma frase que é muito legal também, que ele fala assim, que todos nós estamos condenados a sermos livres. Todos nós estamos condenados a ser livres. Por quê? Estamos condenados a ser livres. Porque não tem nada que determina a gente. Não tem um Deus que escreveu o nosso destino, ou não tem um Deus que colocou um propósito na nossa vida, não tem uma essência que coloca um propósito, mas o propósito somos nós que fazemos a partir das nossas escolhas. Então, por isso que nós estamos condenados a ser livres. O Tiago diz aqui que um filósofo diz que somos livres, outro diz que estamos todos presos. Pois é, a liberdade é uma discussão muito quente na filosofia, Tiago. Ele tem essa discussão mesmo, né, sobre se nós somos livres, se nós somos parcialmente livres, ou se nós somos
ou se nós não somos livres. E ainda o Thiago vem aqui com o conceito de Nietzsche, o Ubermensch. O objetivo é chegar nesse ponto, né? Ser o super-homem nietzschiano. Né? A gente vê mais pra frente um pouco do Ubermensch. Bom, então o Sartre fala, né? Que nós estamos condenados a ser livres. E aí, quando a gente percebe essa condição de que não tem um Deus, que não tem uma essência, que nós somos todo liberdade, a gente se sente abandonado. Porque a gente está sempre acostumado a pensar que tem um Deus que nos protege, ou que tem uma natureza que determina quem a gente é. Tanto que a gente fala assim, você precisa descobrir, olhar para dentro de si e pensar sobre si mesmo, conhecer a si mesmo, como se fosse conhecer a sua essência, conhecer a sua natureza. E o Sartre fala que, na verdade, quando você olha para dentro de você, você descobre que não tem nada lá dentro. Não tem uma natureza para você conhecer, né? Não tem nada assim no sentido, não tem uma essência, né? Tudo que você é por conta das tuas escolhas anteriores. E tudo que você vai ser será a partir das suas escolhas de agora, do agora em que você está vivo. Então isso coloca a gente no sentimento de abandono. A quem é que eu vou recorrer? O Sartre diz: você não vai recorrer a ninguém. Você só tem você e as tuas escolhas. Então, essa é a ideia do Sartre. Então, que quando a gente percebe isso, a gente se sente abandonado, e aí a gente sente o peso das nossas escolhas. E aí vem o sentimento de responsabilidade. Então a gente se percebe responsável pelas nossas decisões. E não só responsável em relação à nossa vida, mas responsável também em relação a toda a humanidade. Porque as minhas escolhas, elas não influenciam somente a minha existência, mas elas influenciam também a existência das pessoas ao meu redor. E dependendo do que você escolhe, o que você decide criar, o que você decide criar também diz respeito à humanidade como um todo, né? Então, por exemplo, a pessoa que decidiu criar a energia nuclear e aí um outro que escolheu criar uma bomba atômica. Cara, foi a humanidade toda envolvida nessa escolha. Percebe? Né? Então, ao perceber essa responsabilidade, ao perceber essa dimensão das nossas escolhas, vem uma angústia pra gente, né? Porque você pensa, caramba, olha tudo que eu sou capaz de fazer, olha tudo que eu sou capaz de influenciar. Né? O Isaac pergunta aqui se eu tenho filhos. Eu tenho um filho. É o Joaquim, né? Esse gurizinho que passou aqui atrás. É o Joaquim. Então, por exemplo, as minhas escolhas, né? As minhas escolhas, elas não dizem respeito só a mim agora. Principalmente, né? Talvez nunca teve, né? Mas agora muito mais, porque eu tenho uma criança envolvida na minha vida. Então, toda vez que eu decido fazer alguma coisa, toda vez que alguma escolha se apresenta na minha vida, eu tenho que pensar em mim e tenho que pensar no Joaquim, né? E, enfim, então isso gera angústia na gente, essa ansiedade, essa preocupação, esse sentimento de, apesar de percebermos livres, mas nos sentimos presos a essas escolhas, porque é uma responsabilidade que pesa.
Então a angústia nos leva a filosofar, nos leva a pensar a respeito das nossas ações, da construção de quem nós queremos ser, tá? Então, por que a angústia é um sentimento filosófico? Porque essa responsabilidade nos leva a pensar sobre a vida, nos leva a refletir sobre a vida, nos leva a analisar as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a considerar a humanidade, a pensar a respeito de que mundo nós queremos e em qual mundo nós estamos, né? Então, a angústia é um sentimento filosófico por conta disso. Quando você se dá conta dessa dimensão das escolhas, da dimensão da sua liberdade, que a sua liberdade não diz respeito apenas ao que você quer fazer, ao que você quer ser, mas também diz respeito ao mundo que você está construindo a partir disso, nos leva a pensar, tá? O Thiago pergunta aqui, a filosofia causa mais angústia ou ela pode aliviar, de certa forma, esse desespero? Então, num primeiro momento gera bastante angústia, Thiago. Não vou dizer que não gera, gera muito. Porque a filosofia ela nos coloca diante da realidade e nem sempre a realidade ela é bonita. Né? A gente percebe, quando a gente começa a pensar, a gente começa a pensar começa a perceber muitas coisas erradas, digamos assim. Tanto em nós como no mundo. Mas a única maneira de você superar isso é continuar pensando, é continuar refletindo, porque você começa a descobrir o que está para além dessas coisas ruins que é percebida. Certo? Então, a filosofia ela ajuda a aliviar. Então, num primeiro momento, como a gente não é acostumado a refletir, então quando a gente começa, a gente fica assustado com as descobertas que nós fazemos a partir da reflexão. Mas, continuando a reflexão, ajuda, alivia. O Platão tem uma palavra que é muito interessante, que ele fala assim, que a filosofia ela é um fármacon. A palavra é um fármacon. Fármacon é de onde vem a palavra farmácia. E em grego, o fármacon significa veneno. Então você fala, nossa, na farmácia se vende veneno? Sim, porque o remédio, dependendo da dose, ele pode te matar. Tanto que a farmácia também é chamada de drogaria, né? Drogarias Pacheco, droga raia. Por que drogaria? Porque é uma droga, dependendo o remédio, ele faz bem dependendo da dose que você toma. Se você toma uma dose errada, ou você continua doente ou você morre. Então você precisa tomar a dose certa. O Platão diz que a filosofia é um fármaco. Doses de filosofia podem aliviar a dor da existência, aliviar o sofrimento da existência. Então você precisa da filosofia para superar essa dor, esse sofrimento que a angústia gera. Também um outro filósofo, o Epicuro, ele fala assim que todos devemos filosofar, todos nós, sejamos jovens ou sejamos velhos. Para os jovens é importante filosofar para não ter medo do futuro. Então a filosofia ajuda a se livrar do desespero em relação ao futuro. E para os velhos é importante filosofar porque a filosofia ajuda a gente a recordar o nosso passado e a tirar do nosso passado as coisas boas que fizeram a gente ser o que a gente é hoje. Tá? Então, tanto Platão como o Epicuro, eles mostram esse lado positivo e negativo da filosofia, porque depende da dose da filosofia que você usa. Então, se você usa a filosofia e vem a angústia e você para na angústia, então a filosofia fez mal para você. Mas a ideia da filosofia é superar a angústia. Então, é como remédio. O remédio, geralmente os remédios têm efeitos colaterais, né? E eu tomei o remédio, a vacina do coronavírus. E eu fiquei 4 dias com febre. 4 dias. Na verdade, no primeiro dia eu vomitei, aí depois eu fiquei com febre. 4 dias. Então, num primeiro momento, a vacina me fez mal. Mas esse mal,
esse remédio que me fez mal no primeiro momento, ele me previne de maus no futuro, que é os maus do coronavírus, que pode resultar em morte. Tá? Então a filosofia tem essa ideia. No primeiro momento parece que ela faz mal, mas depois ela ajuda. Tá? Deu para pegar, Tiago, a ideia? Então, a gente viu o espanto como sentimento filosófico, a admiração, né? Espanto, admiração, angústia. Um outro sentimento é o sentimento de dúvida. A dúvida também é um sentimento que nos leva a filosofar. Aliás, a dúvida também é uma ferramenta da filosofia, né? A dúvida pode ser apenas algo racional, né? Uma ferramenta racional, mas também a dúvida ela é um sentimento quando você percebe que tem alguma coisa errada, né? Tipo assim, cara, eu tô sentindo que tem alguma coisa errada, não sei o que que é, né? Alguma coisa não está fazendo sentido. Então a dúvida é esse momento de insegurança em relação a alguma coisa. Então, para superar essa insegurança, a gente começa a pensar a respeito dessa dúvida para tentar sair desse estado de insegurança. A Isabela falou aqui que a mãe desconfia dela. Ela fala isso. Bom, então aí você tem que pensar o que você anda fazendo para tua mãe desconfiar de você, hein, Isabela? Você tem que rever aí o que você anda, a maneira como você anda vivendo, que faz com que sua mãe não confie de você, não confie em você. Então a dúvida, ela, ela é um sentimento filosófico por excelência, porque é graças à dúvida que a gente vai atrás das respostas. A Isabela comenta aqui que até mesmo quando ela está quieta, a mãe desconfia. Mas então, se estar quieto é um comportamento que não é habitual, então é um motivo de desconfiança. Tanto que a criança, quando está muito quieta, a gente desconfia, não é? Não é assim? Porque criança é bagunceira. Quando a criança fica quieta, a gente pensa, tem algo de errado. O que ela tá aprontando? Então, se você, Isabela, é uma pessoa que está sempre fazendo alguma coisa, quando você fica quieta, as pessoas vão achar que tem algo de errado. Isso vai gerar uma dúvida na cabeça das pessoas. Agora, se você é uma pessoa que é sempre quieta, então, ok, é um comportamento padrão. Ninguém vai desconfiar. O Thiago fala aqui que não pode ficar quieto porque senão fica paranoico. É. Mas ficar quieto é bom, Thiago. É bom. Ajuda a gente a pensar. Ajuda a gente a observar até a gente mesmo. E é importante observar as suas paranoias. Né? Se você não olhar para suas paranoias, você não vai conseguir superar elas. Você vai continuar paranoico. Então a dúvida também é um sentimento filosófico, porque a dúvida ela nos traz questões, nos traz perguntas, e é graças às perguntas que a gente consegue encontrar as respostas para sair desse estado de paranoia, para sair desse estado de insegurança, para sair desse estado de incerteza. A dúvida é importante porque é a dúvida que leva a gente a adquirir também mais e mais conhecimento. Então, falamos assim de 5 sentimentos, né? Então, o espanto, a admiração, esse maravilhamento, a angústia, que é esse estado de ansiedade em relação ao mundo, a dúvida,
que é o sentimento de incerteza. Falei 5, mas são 4, né? E aquele primeiro sentimento que a gente viu, que é a amizade, que está na palavra filosofia. Esse estado de estar sempre junto, essa necessidade de estar sempre junto da sabedoria, de buscar o conhecimento. Tá? Então, 4 sentimentos filosóficos, aí 4 sentimentos que a princípio são apenas emoções, são apenas sentimentos, mas que quando a gente para olhar para eles, esses sentimentos nos levam a filosofar. Nos levam a pensar sobre a nossa existência, sobre as nossas escolhas, sobre o mundo que nós vivemos, sobre quem nós somos, sobre quem nós queremos ser, sobre aonde queremos chegar. Tá? Então, são sentimentos que, quando a gente olha com carinho para eles, quando a gente coloca reflexão em cima deles, eles ajudam a gente a ter uma atitude filosófica, a refletir, a criticar, a questionar, a pensar de maneira organizada. Ok? Então é isso. Encerramos aqui os nossos encontros síncronos do módulo 1. Nos encontramos novamente lá depois do módulo 2. E aí eu não sei se é no módulo 3 ou se é presencial, mas o fato é que, se o mundo continuar existindo e nós estivermos vivos, nos encontraremos mais à frente. Espero que vocês tenham curtido esses nossos 3 meses juntos e tenham uma boa continuidade aí nos estudos de vocês, no módulo 2, e nos encontramos novamente depois, nas condições que nos forem oferecidas, tá bem? Não deixe de fazer as atividades e até o futuro. Tchau, tchau. Deixem um ok aqui no chat para saber que vocês estiveram aí, tá bom? Bons estudos.